Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra da parte de Deus aqui. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, que diz assim: e será, eu quero que você memorize essa palavra será. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tende cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da sua terra, e o fruto dos teus animais, e as criações das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Vou ficar por aqui. Vamos agora no versículo, Deuteronômio 28, eu li o versículo 1, 2, 3 e 4. Agora vou no versículo 15, tá? O versículo 15 agora. E será que, se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus para ti, não cuidares em fazer todos os mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Aí maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto, a maçadeira, enfim. Vamos ficar por aqui. Aqui, esse Deuteronômio, capítulo 28, fala sobre a bênção e o castigo da desobediência. Na primeira parte do capítulo 28 de Deuteronômio, a primeira parte está falando da bênção, mas tem algumas recomendações. É aí onde é que muitos estão se perdendo hoje, com a Bíblia na mão. É por isso que estão essa avalanche de gente atrás de evidências. Hoje nós estamos vendo que as igrejas que têm muita evidência, casa cheia, mas as pessoas não estão compromissadas e verdadeiramente ter compromisso com a palavra de Deus. Vamos lá na primeira parte, para que nós possamos entender aqui o que Deus quer falar. Por isso que eu falei para vocês memorizar será. A palavra será está no futuro. Está assim, ó, e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tende cuidado em guardar os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Verso 2, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Mas a Bíblia está falando, será. E se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quantos hoje que estão dentro da casa de Deus, mas não conseguem ouvir a voz do Senhor, né? Estão desapercebidos, estão vivendo uma vida monótona, uma vida mecanizada, uma vida religiosa, mecanismo. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão mais ouvindo a voz de homem do que a voz de Deus. E a Bíblia ela é bem enfática, dizer em Provérbio 28, versículo 9, diz: aquele que desvia da lei, que é a palavra, até as suas orações será abominável. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Quantas pessoas desviando da lei de Deus e andando segundo os cursos dos homens, segundo os dogmas de homem, esquecendo da verdade de Deus, que é a palavra. Quantas pessoas levantando agora cheio de ramificações teológicas, e tirando o foco da palavra de Deus, tirando a essência, o conteúdo da palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa era e só Deus para ter misericórdia. Então nós vemos que nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão ouvindo muitas coisas, mas estão esquecendo de ouvir a voz de Deus. E aqui Moisés está dizendo, será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus? Será. Vai ser, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidar em guardar todos os mandamentos. É guardar todos, não é só uma parte. É guardar todos os mandamentos. Isso aqui cumpriu nos lábios de Jesus, no Evangelho de João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, será amado de meu Pai, eu, o Senhor, o manifestarei a ele. Então, aquele que tem os mandamentos de Deus e guarda. Agora está cheio de gente que diz que tem mandamento, mas não guarda, porque quem guarda pratica, quem guarda executa. Quem guarda tem zelo. Hoje nós estamos vendo a deficiência na igreja, que ninguém está querendo guardar mandamento.
porque as pessoas estão indo meramente como se estivesse num auditório, para ouvir o que ele quer ouvir, não quer ouvir o que Deus quer falar. Hoje, nós estamos vendo muita omissão dentro da casa de Deus, a verdade está extinta, as pessoas não querem ouvir mais verdade. Então, aqui Moisés está dizendo aqui, se você ouvir a voz de Deus e cuidar em guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o teu Deus exaltará. Deus só vai exaltar o homem, a mulher, quando ouvir a voz de Deus e cuidar em guardar os mandamentos de Deus. Mas hoje as pessoas estão atrás de movimentos, atrás de vasos, esquecendo de ir atrás da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Provérbio 28, e versículo 19, diz assim, não havendo profecia, Provérbio 29, versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, que é a palavra, esse é bem-aventurado, é mais do que feliz. Crente que não tem compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com o homem, com a mulher, com a igreja, quando ele tiver compromisso com a palavra. Você viu o teste de visão que Deus teve com Jeremias? No capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse, viste bem, porque velo para cumprir com a minha palavra. Então Deus vela para cumprir com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Deus só vai ter compromisso comigo, que estou pregando aqui agora, e vai ter compromisso com você, se você tiver compromisso com a palavra. Porque Deus vela com a sua palavra. Porque a sua palavra não caia por terra. Foi o que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a palavra dele jamais há de passar. Mas nós estamos vendo hoje uma escassez que ninguém tem mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Ninguém tem mais tempo para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos indo nos cultos, irmão, é tanto bem-te-vi, papagaio dentro da casa de Deus, incalculável. É verdade. Eu vou ser bem explícito e verdadeiro aqui. Tanta cantoria, irmãos, e a palavra de Deus encostada. Aí chega lá no final, dá 15, 20 minutos para a palavra, 2 horas e meia de cantoria, cantorias vazias, crente que não ora, que não tem altar, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, só porque tem uma voz, porque o dom é natural, o dom é sem arrependimento. Romanos 11, 29, que diz que dom é sem arrependimento. Dom não vai levar ninguém para o céu. O evangelho, ele não está pautado porque alguém canta, porque alguém prega. O evangelho está pautado em conduta. O evangelho, ele só tem a essência quando tem conduta, quando tem vivência, viver ele. Mas hoje as pessoas estão tão longe dos mandamentos, preceitos e estatutos de Deus. E as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Porque quando ouve a voz de Deus, Deus começa a orientar essa pessoa começa a gerar entendimento, mais entendimento, e aquilo que precisa ser reciclado, Deus recicla, porque a pessoa está inclinando o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, porque hoje poucos estão sendo sensíveis para ouvir a voz de Deus. Poucas pessoas estão com um sentimento de ouvir a voz de Deus, porque as pessoas não estão tendo mais comunhão. As pessoas perderam comunhão, o evangelho está deturbado. Hoje nós estamos vendo muito movimento na casa de Deus. Mas o que os apóstolos dizem lá em Atos 6:4? Nós perseveramos em quê? Em oração e palavra. Esses 2 pontos não pode ser saído da nossa vida. Oração e palavra. Crente que vive em oração e palavra, irmão, ninguém engana ele. Mas o que tem de gente sendo enganado aí, enganando e sendo enganado, é incalculável. Porque verdadeiramente não quer ouvir a voz de Deus. E não quer ser obediente. As pessoas não querem obediente. E aqui a Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre ti. A bênção vai vir. Hoje as pessoas estão correndo atrás da bênção. Estão fazendo ao contrário do que a Bíblia ordena. Será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidar em guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre a nação. E todas as bênçãos virão sobre ti. A bênção que vai vir até nós, não é nós que vamos até a bênção. Mas nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus e cuidar em guardar os mandamentos. Aí as bênçãos vão vir até nós. Hoje nós estamos vendo uma avalanche de gente correndo para dentro da igreja, correndo atrás de bênção. Estão querendo fazer negócios com Deus.
fazer barganha. Deus não se faz barganha, irmão. Deus é por excelência. E outra coisa, nós precisamos ter um elo com Deus verdadeiro. Sabe o que está acontecendo com a humanidade? As pessoas não querem verdadeiramente ter compromisso com as coisas de Deus. Eles estão querendo ir para o céu, mas sem compromisso. E sem compromisso nós não chegaremos a lugar nenhum. É isso que a palavra está dizendo aqui. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus? Qual foi o fechamento da mensagem das 7 igrejas da Ásia? Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Tem muita gente que tem... Os seus ouvidos são incircuncisos. Não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe? Não quer entrar pelo caminho estreito. Irmão, estão alargando tudo. A igreja está em conformidade com o mundo, conformada com o mundo. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita, a bagagem no céu não vai entrar. Não, isso aqui não é eu que estou pregando, não é formalismo meu, não é um dogma meu, é a palavra de Deus. Diz que o reino de Deus é tomado à força. Irmão, nós estamos vendo gente abrindo igreja aí, o povo de tudo quanto é jeito, as pessoas dando banho de piscina nas pessoas, não estão ensinando, não estão formando discípulo, não estão ensinando os mandamentos para guardar todos os mandamentos. Foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele está fazendo anelo com essa palavra aqui. É um link dessa palavra aqui. Ide e ensinai, fazei discípulo e batizando. E cuidar, e ensinai a guardar e cuidar em guardar tudo aquilo que eu vos ordeno. Mateus 28, versículo 19 e 20. É o link dessa palavra que eu estou lendo, Deuteronômio 28. Mas hoje, as pessoas estão querendo fazer número na casa de Deus. Porque o coração está em Mamon. Nós precisamos, irmão, verdadeiramente formar discípulo. Nós precisamos formar ovelha. Porque tem gente que estão vindo com os conceitos de bode lá fora e estão atuando na igreja, intitulando ovelha, mas são bodes. Porque as pessoas não querem mais educar, não querem ser mais educador. As pessoas não têm tempo. A correria, a avalanche, correndo atrás de muitas coisas dessa vida, esquecendo o principal, que é a palavra de Deus. Então, para que as bênçãos venham sobre nós, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. É isso que está faltando na nossa vida, nós estamos no centro da vontade de Deus. Por isso que as nossas bênçãos estão embargadas, porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. E é por isso que nós estamos vendo muitos crentes frustrados. E a bênção de Deus, irmão, a bênção de Deus depois da cruz, a bênção não está nas coisas. Na velha aliança, a bênção estava nas coisas. Você sabe o que representava a bênção na velha aliança? Era a chuva. Quando vinha a chuva, representava a bênção. A chuva representava a bênção. Mas na nova aliança, a bênção está na alma. Não está nas coisas, está na alma. A riqueza está na alma. A minha graça te basta, Paulo, foi o que o Senhor falou. A minha graça te basta. E é o que está mais faltando no meio do povo de Deus, é a graça de Deus. Eu sempre falo nas minhas mensagens que 80% dos que estão na casa de Deus não conhecem a graça de Deus. Estão com Bíblia, estão em comunhão, estão tomando Santa Ceia, participando de grupo, participando de atividade na igreja, mas não conhecem a graça de Deus. Porque quando você conhece a graça de Deus, você suporta as aflições, você suporta o vale, você suporta o deserto, você suporta o cárcere, você suporta os calabouços da vida, você suporta as afrontas, você suporta os adversários, você não se abala porque você tem a graça de Deus, a graça suporta todas as coisas. Mas hoje as pessoas estão pautadas, estão fazendo a casa de Deus, materializando o reino de Deus e acham que Deus só está se eu tiver abençoado materialmente. Vocês estão enganados, irmão. Vocês estão enganados. A glória do mundo, o mundo tem que ter glória aqui, o mundo tem que ter fartura aqui, porque a glória deles são aqui. A nossa glória não está aqui não, está lá em cima, irmão. Paulo diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, está reservado para aqueles que vão herdar essa vida eterna. Então, irmão, a bênção do cristão depois da cruz está na alma. Um crente enriquecido na alma não tem luta, não tem tribulação que abate ele. Mas nós estamos vendo o crente atribulado dentro da igreja, crente endemoniado dentro da casa de Deus, crente contendeiro, confliteiro, crente mentiroso, enganador, fala e não cumpre, fala e não procede o que fala.
Irmão, como é que você pode ser abençoado? Só vive de cabeça baixa, parecendo porco. Sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente não tem uma vida com Deus. Não tem vida no altar, não tem respeito, não tem moral, não tem identidade, não tem vínculo. Sabe por quê? Porque não quer viver uma vida regrada em Deus, não quer viver uma vida estreitada com Deus, estreitar relacionamento com Deus, ninguém quer. As pessoas querem viver ao léu, achando que dentro de uma igreja, achando que uma laje e uma placa da igreja vai nos livrar no dia da tormenta. Livra não, irmão. Laje e placa de igreja não livra ninguém não. O que vai livrar é a obediência à palavra de Deus. É em comunhão com Deus. É eu ter um relacionamento íntimo com Deus. Como é que nós vamos ter relacionamento íntimo com Deus? Quando nós estiver desraigado dessas vidas vil, passageiras que nós estamos vivendo nessa vida. Irmão, nós estamos precisando acordar. Nós precisamos ouvir. Vai ser, será que se ouvirdes a voz de Deus? Será. Então está no futuro. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e cuidar em guardar todos os mandamentos. Então é isso que está faltando. Aí, e todas as bênçãos virão sobre ti. As bênçãos virão sobre ti. Não é você que vai ter a bênção. Hoje você vê uma avalanche de gente. Uma certa feita eu estava numa vigília e um certo pregador subiu no púlpito, tomou o púlpito, o pregador, e disse: quantos veio aqui receber uma bênção aqui? Aí todo aquela multidão, uma vigília muito grande, todo mundo levantou a mão. Aí o Senhor me incomodou. O Senhor me incomodou meu coração e disse: meu servo, e eu sou o que para esse povo aí? Se eles veem buscar uma bênção, quer dizer, eu não significo nada para eles. Porque tem gente, irmão, correndo atrás da bênção. Você não tem o dom da bênção? Porque quem fala que tem Jesus, já tem o dom da bênção. Eu já sou abençoado, irmão. Eu não estou pautado, não estou no evangelho para conquistar coisas. Eu não estou no evangelho para conquistar riqueza. Eu estou na igreja para me enriquecer na alma e viver labor e porvir. Que a maioria não estão vivendo. Labor e nem porvir. Muitos crentes, irmão, apático, anêmico, fraco, doentes. Sabe por quê? Porque não consegue viver porvir e nem labor. Sabe por quê? Porque está faltando a graça de Deus. Quando o crente tem a graça de Deus, irmão, ele só tem... Não tem derrota para ele. Não tem pessimismo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Você entendeu? Então nós precisamos verdadeiramente acordar um pouco e começar a ser mais sensível para ouvir a voz de Deus e cuidar em guardar os mandamentos de Deus. Essa é a primeira parte de Deuteronômio 28. Esse Deuteronômio 28 aqui, os crentes deveriam ler pelo menos 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes eles tinham que ler. Porque até o 14 fala da bênção dos que obedecem. E do 15 em diante vai falar dos que desobedecem. Daqueles que estão dentro da igreja, mas não querem obedecer. Se ouvir a voz e cuidar em guardar os mandamentos, Deus exaltará. E todas as bênçãos virão sobre ti. A bênção vai vir até você. Não é você que vai ter a bênção. É a bênção que vai... Mas você precisa ouvir e guardar. Agora vamos para a segunda parte. Versículo 15 de Deuteronômio 28. E será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, e não cuidar em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Está vendo aqui como é que... Está vendo aqui? E será que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus? Agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar aqui. Para todos que vão ouvir, estão ouvindo agora e os que vão ouvir depois. Vou deixar uma pergunta aqui no ar. Você tem ouvido a voz de Deus? Vou trazer para mim também, que eu não gosto de apontar para ninguém. Eu gosto de estar no rol também. Eu nunca falo vós, eu falo nós. Porque quando eu falo vós, eu aponto. Quando eu falo nós, eu faço parte da cena. Porque também eu faço parte do corpo da igreja. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos ouvindo e fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou obedecendo? Será que você está obedecendo? Você está ouvindo e está obedecendo? E será que se não deres ouvidos à voz do Senhor? Quantos estão dentro da casa de Deus, mas não querem ouvir a voz de Deus? Porque quando Deus chama nós para uma correção, é porque Deus nos ama. Mas muitos não estão querendo mais ouvir a voz de Deus, ouvir a correção de Deus. Nós estamos vivendo uma era de uma maior apostasia que já houve em todo o cenário na era cristã. A maior apostasia de toda a era cristã. E crente indo atrás de profeta, atrás de bênção. Aqui na rede social mesmo, aqui você abre a rede social aí, o que tem de profeta aí jogando flores,
profetizando bênçãos, povo com a vida toda desmantelada e profetizando bênção, irmão. Nós estamos vivendo a era da apostasia, a mensagem, a profecia que tem hoje é conserto, irmão. Deus está chamando o povo para o altar, mas ninguém está querendo vir para o altar. Estamos atrás de profeta, de evidências aí, irmão. E Deus chamando nós para um concerto, convidando nós para ir para a casa do oleiro. Irmão do céu, eu estava numa certa igreja, ali no Jardim Miriam, pregando ali no Jardim Miriam, em São Paulo. E eu ministrando a palavra, depois eu convoquei umas pessoas para vir orar. Aí uma pessoa muda e surda ouviu e falou. Deus visitou ela lá e ela falou lá. Foi bênção, Deus derramou foi bênção. No final, aí eu chamei outras pessoas para orar lá e comecei a orar lá. A crente começou a cair endemoniado. Sabe o que a mulher do pastor lá do bispo falou para mim? Falou, irmão, você precisa descer a casa do oleiro. Eu falei, irmão, eu preciso mesmo descer a casa do oleiro. Não só eu, mas todos, né? Ela mandando eu me consertar e os crentes deles lá caindo endemoniados na igreja. Vê a situação, o estado que está a igreja. Eu tenho orado para crente de 30 anos dentro da igreja e caindo endemoniado. 30 anos aqui nesse estado que eu estou aqui. Porque nós estamos vendo muitas pessoas perdendo tempo na casa de Deus. Sem compromisso, sem reverência. E nós estamos precisando ter mais reverência com as coisas de Deus. E será que se ouvirdes e guardar os mandamentos, as bênçãos virão sobre ti. Mas também será que se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em fazer todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti maldição e te alcançarão. Então nós estamos vendo, irmão, que verdadeiramente, quantas pessoas carregando Bíblia há anos, irmão, em tribulação dentro da casa de Deus. Só conta a prova, só conta a luta, a tribulação. Então, quem é que não tem luta, irmão? Até Jesus passou, a maior luta, quem passou aqui foi Jesus. Que luta que nós estamos passando, irmão. Que luta, principalmente aqui no Brasil, irmão. Luta está passando nossos irmãos lá na janela 10x40. Lá nos países comunistas, lá que eles estão sofrendo, não estão passando nada aqui, irmão, só sabemos reclamar. O que você tem feito para Deus? O que eu tenho feito para Deus? O que nós temos feito para Deus? Nós só sabemos reclamar, murmurar, irmão. Nós estamos na bênção, irmão. Nós estamos no favo de mel. Aqui temos liberdade de expressão, temos liberdade para ir para a igreja a hora que nós bem quer. Dá uma olhada lá na janela 10x40, a situação dos irmãos. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem, pouca hora eu estava vendo uma reportagem. Na China, a China derrubou um prédio, uma igreja que cabe 3.000 pessoas sentadas, derrubou, tocou fogo. E nós aqui no favo de mel, irmão, não queremos fazer nada. Essas lideranças aí, uma cúpula, uma politicagem terrível, sistema religioso falido, as almas morrendo e ninguém se levanta, se prontifica para ir atrás das almas perdidas. Nós estamos aqui no Nordeste, irmão, num sofrimento do tamanho e a aglomeração das igrejas nas grandes metrópoles, só em prol de ganhar dinheiro. Enquanto isso, as almas estão morrendo. Quantas almas partindo agora, nesse momento que eu estou pregando aqui, irmão, sem Jesus. E quantos sentados num trono, usando o nome de Deus aí em vão e ganhando dinheiro e as almas perecendo. Então tá bem claro aqui, ó. Deuteronômio capítulo 28. A primeira parte diz que se você ouvir e guardar, as bênçãos virão sobre ti. Mas será que se não... A segunda parte, versículo 15. E será que se não ouvir da voz do Senhor teu Deus, e não cuidar em guardar todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virá maldição e te alcançarão. Irmão, eu não aceito, irmão, seriamente, eu não aceito na minha vida, eu não aceito, irmão, sabe? Viver uma vida de mazela dentro da casa de Deus, vida de derrota. Tem crente, irmão, crente aqui na minha rede social que está abençoado até o tutano, aqui ó, está na minha rede social abençoado até o tutano, mas não consegue viver labor e nem porvir. Está abençoado, vida estabilizada, mas não consegue viver, sabe por quê? Porque ele só vive nas coisas dele. Não consegue viver o reino de Deus. Não consegue ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque são crentes carnais, materialistas. Nós estamos aqui num desafio muito grande, irmão. E as pessoas na mordomia, mas não faz nada por reino de Deus. Como é que você quer ser? Como é que você quer viver a harmonia? Como é que você quer viver na alegria do Espírito? Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito.
Você tem que viver justiça, viver paz e alegria no Espírito. E muitos estão dentro da igreja e não tem justiça, nem paz, nem alegria no Espírito. Vive de aparência, são religiosos, vive só de aparência. Tem uns que nem na aparência não estão vivendo mais, que tem crente e você não conhece ele nem dentro da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos minutos, Jesus está vindo para buscar a igreja. E vou te dizer uma coisa, estreite o seu relacionamento com Deus, porque só com a Bíblia debaixo do braço e na igreja no domingo, você está pensando que o céu é tão fácil assim? Não renuncia não. Não abandona o pecado, não abandona o mundo, a vaidade. Irmão, a vaidade vai levar tanto crente para o inferno. A vaidade. Não, irmão, isso é uso e costume. Jó 15, versículo 31. Não confiai, pois na vaidade engana a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Ô irmão, quantos crentes mundanos, crentes sem compromisso. Crente, irmão, ainda tem coragem de querer evangelizar. Você vai ganhar quem para Jesus se você está igual, com a mesma identidade do mundo? Com a amizade, com a comunhão com o mundo. Como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Pedro 2,4. Chegai-vos para ele, para quem? Para Deus, pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Evangelho, irmão, tem que ser reprovado pelos homens. O que é ser reprovado pelos homens? É andar de contramão o que o homem estava fazendo e oferecendo. Só que a igreja está mergulhada no mundo, não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não tem mais sensibilidade e temor para guardar os mandamentos de Deus. E aí você quer ser abençoado como? Como você quer ser abençoado? Com o coração só inclinado para a terra. Só inclinado para a terra. Colossenses 3, primeiro, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Mas nós estamos vendo, uma maioria dos crentes só estão pensando nas coisas que são de baixo. Provérbio 15, versículo 24. O caminho do entendido é para cima, para desviar do inferno que está aqui embaixo. Querido, nós temos que ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Nós estamos servindo o evangelho da nossa moda. Estamos fazendo o evangelho self-serve. O evangelho hoje virou self-serve. Igual um restaurante self-serve. Você chega lá e escolhe o que você bem quer. Assim é o que eu estou fazendo com o evangelho. Não, o evangelho, irmão, o evangelho é um restaurante espiritual e você tem que comer o que Deus quer dar para você comer. Tá certo? Você tem que comer o que Deus quer dar, não o que você bem quer. E muitos crentes, irmão, formado na carne, mas analfabeto no espírito. Quantas pessoas que passam meses e meses, anos sem ler a Bíblia. Irmão, para mim o maior tesouro para mim é a Bíblia. Não é uma Ferrari, não é uma Lamborghini, não é uma ilha, lá uma casa de campo numa ilha. Não é lá em Dubai, naqueles prédios mais chiques do mundo. Não é, irmão. Não é ter aí uma conta bancária recheada, morar no maior condomínio de luxo do Brasil, do mundo. Para mim não é. Para mim o maior tesouro, irmão, é esse aqui, ó. O maior tesouro é esse aqui, ó. A Bíblia. A Bíblia é o maior tesouro. Crente que tem comunhão com a Bíblia, irmão, esse crente é vitorioso. Crente que lê a Bíblia, examina as Escrituras. Foi o que Jesus mandou. João 5,39, examinai as Escrituras, porque delas cuidai e tem em mim a vida eterna. Mateus 22, 29, errais não examinando as Escrituras. Não examina aí, por isso que fica comendo pela mão dos homens, pelos falsos profetas. Os falsos profetas estão tomando conta, mas isso é cumprimento da Escritura. Nós precisamos ter mais amor com a palavra, com os mandamentos de Deus. Oséias 4,6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeita o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Então nós precisamos ter mais compromisso com a palavra de Deus, irmão. E esses cultos, vocês que dirigem culto aí, irmão, dá mais espaço para a palavra, tira esses bem-te-vi dentro da casa de Deus, irmão. Tem muito bem-te-vi na casa de Deus, muita cantoria, irmão. Irmão, um culto, para mim, irmão, eu queria que um culto para mim fosse cantasse 2 hinos da harpa. 2 hinos da harpa e dasse 2 oportunidades. Uma oportunidade para um ministro e um testemunho. Mas testemunho, não testemunho. E depois orar e entregar para o porta-voz da palavra de Deus e ter mais de uma hora de palavra. Mas os crentes estão tão enfadados que eles não conseguem
Eles não conseguem ouvir 15 minutos da palavra de Deus. Ainda mais se Deus trazer uma repressão para a igreja. É aí que eles não querem ouvir mesmo. Aí vocês querem ir para o céu? Vocês querem ir para o céu desse jeito? Vocês estão, não sabem como é que vocês estão? Vou finalizar aqui. Sabe como é que vocês estão? Dá uma lida ali. Em João capítulo 6, versículo 25 ao 30. Dá uma olhada ali. A Bíblia diz que Jesus multiplicou o pão e aumentou o excesso de contingente. Aí Jesus introduz dentro deles: vocês estão aqui por causa do pão que perece, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus introduz dentro deles, João 6, vocês estão aqui por causa do pão que perece. Muita gente estão dentro da igreja, estão correndo a vida secular só para o pão que perece, esquece do pão vivo que desceu do céu. Aí Jesus muda o discurso. Quando chega lá no versículo 60, 6,60 de João, disse: dura esse discurso, quem é que pode suportar? Disse: muitos dos seus discípulos já não andava mais com ele. Aí Jesus olhou para o colégio ministerial, para os discípulos que estavam em formação de apóstolo, e disse: vocês não querem pegar também a muamba e pegar e seguir esse povo? Aí Pedro toma a palavra e disse: e para onde, Jesus? Se só o Senhor tem caminho de vida eterna. Irmão, se eu e você não tiver compromisso de ouvir a voz de Deus e cuidar em guardar os mandamentos e ter compromisso com a palavra de Deus, mas nós estamos perdendo tempo. Você não está gozando nem a igreja nem o mundo. Você está em cima do muro, você tem que tomar uma decisão, ou para dentro do muro ou para fora do muro. Mas em cima do muro, Deus disse que vai vomitar, que é o morno, que a igreja de Laodiceia é o morno, que está no meio. Nem é quente nem é frio, está em cima do muro. Deus disse que vai vomitar. Então eu quero convocar você, pelo amor de Deus, tenha mais zelo pela palavra. Você obreiro, você pastor, que vai ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, reduza essas cantorias, esses bem-te-vida na casa de Deus e coloque a Bíblia. Panha para pregar os cultos, ter pelo menos no mínimo 1 hora de palavra, mas de Bíblia, tá? Não contador de história, não anedota, porque tá cheio de anedota em cima do púlpito, contador de história, porque o que tem de contador de história no nosso dia é incalculável. Camarada aí cheio de oratória, cheio de vernáculo, mas não tem fogo, não tem autoridade, palavras vazias, sem graça, sem azeite. Coloca o teu sermão no altar de Deus para que tenha fogo. Irmão, chega desse evangelho frívolo, esse evangelho anêmico, pálido, falido. Chega, irmão. Eu convido a igreja, eu convido você que vai ouvir essa mensagem e peço em nome de Jesus, dá prioridade à palavra de Deus, porque crente que não tem primazia, prioridade na palavra, sendo o que ele está fazendo na igreja. Nós estamos vendo que o diabo é sutil. Eu fiz uma frase ontem, ou foi antes de ontem, na minha rede social, disse que nos primeiros séculos, o diabo tomava a Bíblia dos crentes e jogava na arena. Colocava na fogueira, nos primeiros séculos. Agora o diabo está fazendo ao contrário, porque quando jogava os homens na arena e na fogueira, aumentava mais os crentes. O diabo viu que não vencia, sabe o que ele está fazendo agora? Ele está fazendo aliança com a igreja e está tirando sutilmente, ele está tirando a Bíblia da mão dos crentes e agora está entregando a rede social, está entregando, os crentes não estão andando mais com Bíblia. Irmão, aí você pode dizer, aí você não está na rede social, estou, mas vê o que eu estou fazendo com a rede social. Eu estou aqui tendo esse veículo para mim despertar a igreja para voltar para a Bíblia. E jamais eu vou para a igreja só com o celular na mão. Jamais, irmão. Até então, celular dentro da igreja, eu nem uso na igreja. Nem uso na igreja. Eu abaixo, eu desligo ele, não atendo o telefone de ninguém na igreja. A não ser quando eu uso, às vezes, quando for para gravar uma mensagem, ou para tirar, às vezes, alguma foto, mas não na hora da palavra eu estar vagueando dentro da igreja, não. Eu uso a rede social para fins de benefícios espirituais. Eu não perco meu tempo ficar na rede social perdendo tempo não, querido. Tá? Eu uso a rede social para enriquecimento espiritual, porque a rede social tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Porque sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente o diabo é estrategista, o diabo não tem pressa para usar estratégia para derrubar eu e você não. Ó, aqui na minha casa, não tem televisão na minha casa. Aqui não tem televisão aqui não. Eu e minha esposa, graças a Deus, somos libertos. Graças a Deus, sou liberto, televisão não quero na minha casa. Aí você pode dizer, mas você não tem televisão, mas tem a rede social. Mas a rede social, eu que computo a rede social. Tem muita imoralidade, mas aí é o camarada que quer ir por esse caminho. Porque a rede social, ela tem muitas coisas boas. Tem muitas finalidades.
Hoje a rede social, irmão, você não precisa nem ir para o médico. É só você buscar aqui, ó, a situação que você se encontra, você não precisa nem ir para o médico. Parar de ir para a medicina aí, gastar seu dinheiro todo aí na medicina, a rede social te entrega tudo de bandeja. Então tem muita coisa boa aqui. Conhecimento. Para que fazer mais curso de teologia se aqui tem tudo aqui? Aqui eu estudo grego, hebraico, eu estudo a história da igreja, eu estudo tudo que eu quero, eu tenho aqui na rede social. Então a rede social, ela, se saber usar com espiritualidade, ela tem muita coisa que enriquece o nosso conhecimento. Agora também não pode ficar aqui preso o tempo inteiro, né? Você tem que ler a Bíblia, as Escrituras. Amém? Então eu quero deixar isso aqui. Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, fala dos que ouvem, dos que guardam, dos que obedecem. E o do verso 15, a segunda parte do Deuteronômio 28, está falando daqueles que não ouvem, daqueles que não guardam. Então diz que as maldições virão sobre você. Isso não está falando só para os que estão de fora, não, está falando para os que estão de dentro também, tá? Porque a Bíblia diz que o julgamento começa primeiro por nós. Se começa por nós, onde é que aparecerá o desobediente ao Evangelho? Pedro 4,17. Então tá aí essa palavra. Eu quero que você que vai ouvir essa palavra, compartilhe com os outros, tá bom? Compartilhe para que eles possam despertar, né? Para ter mais compromisso com a palavra de Deus, tá bom? Compartilhe. Deus abençoa. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 89, o código 994 010024. Tá bom? Se alguém quiser entrar em contato conosco, estamos aqui de braços abertos para te atenderem, tá certo? Deus abençoa, em nome de Jesus.